Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais um dia, né? Mais uma noite, graças a Deus que nós estamos aqui hoje, domingo, né? Que dia abençoado. Hoje nós podemos descansar, ficar em família, comer bastante, ir para a igreja, fizemos tantas coisas, né? Aqui, pelo menos na minha região, um dia chuvoso, a gente pode descansar um pouco mais e isso é muito bom. Vamos lá, vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e continuar aqui nosso texto, hoje finalizando o livro de Hebreus, dentro do capítulo 12 e 13, e amanhã a gente já começa a segunda epístola de Pedro, né? Tá bom? Vamos orar, entregar esse momento e começar a nossa leitura. Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada por esse momento aqui agora, Senhor, onde nós estamos diante da Tua palavra e sabemos que o Senhor tem algo fresco para nós nessa noite. Nós sabemos que o Senhor tem algo poderoso para nós, Pai, mais esse ano que o Senhor tem presenteado a nossa vida, Senhor, com palavra, com alimento, com rema, com revelação, com entendimento na Tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse grupo de irmãos que tem estado conosco na leitura, que tem se dedicado aqui junto comigo, Pai, a meditar e a entender um pouco mais da Tua palavra. Jesus, nos ajuda a perseverar, são mais aí 26 dias, Senhor, para nós finalizarmos esse ano, e eu creio, Jesus, que o Senhor vai nos dar graça e saúde para nós terminarmos, e dia 1º de janeiro estaremos de volta, Senhor Jesus, começando tudo do zero, começando tudo de novo e dizendo: Jesus, nós estamos aqui e desejamos o Senhor. Esse é o maior desejo do nosso coração. Nós vamos avançar, Senhor, nessa leitura até o Senhor voltar. Nós vamos estar com o Senhor em relacionamento até o Senhor voltar. Esse é o desejo do nosso coração. Nunca mais, Senhor, nós queremos deixar que o nosso relacionamento com o Senhor seja o primeiro em tudo no nosso dia, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Vamos lá, gente? Então, Hebreus capítulo 12 é o nosso primeiro texto de hoje. Nós vamos ler o capítulo 12 e o 13, que é o último capítulo de Hebreus. Que livro, né? Não sei vocês, mas Hebreus, na minha opinião, é um livro denso, mas ao mesmo tempo muito poderoso, né? Com a sua mensagem de vida, né, através de Cristo, do sacrifício perfeito e de que tudo é pela fé, é maravilhoso. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés,
para que o manco não se desvie antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deverá ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Perdão. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que as advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável como reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12 fala dessa maneira que a gente deve olhar para a graça de Deus, né? Porque outrora, nos velhos tempos, Moisés também teve o povo diante de si, diante daquele monte, e o Senhor falando através daquele monte, fumegando, através daquelas questões ali que estavam acontecendo no deserto naquele momento, e o povo diante... Peraí, gente. Ai, meu Deus, passa mosquito. E o povo diante daquela situação, eles simplesmente entenderam que eles não queriam, né, ouvir a Deus daquela maneira por medo de morrer mesmo, né? E se eles, estando diante daquele monte, diante de Moisés, temeram tudo aquilo, que tinha um intermediário, né? O texto está falando que Moisés era esse intermediário, quanto mais agora que nós temos o próprio Espírito ministrando o nosso espírito, né? Quanto mais agora, onde o próprio Deus tem falado conosco. Então, se nós rejeitarmos essa voz do Senhor, que tem nos chamado à santidade, à comunhão, ao relacionamento, a fugir do pecado, muito maior será o julgamento sobre nós, né? Então, o autor de Hebreus está fazendo esse paralelo para nós, do povo lá no deserto, que viu a Deus, que temeu a Deus por causa daquela visão toda que eles estavam tendo, mas eles não tinham nascido de novo ainda, eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje. Quanto mais nós, que devemos então temer mais ainda ao Senhor, mas amar o Senhor porque Ele decidiu falar conosco de forma muito pessoal. Então que a nossa vida, né, seja uma vida de realmente temor ao Senhor, de santidade, de busca, de estarmos diante do Senhor, porque Ele é fogo consumidor, o texto diz. Fala de juízo, né? Deus não vai poupar. Se Ele não poupou Israel, que era o seu povo escolhido, mas matou todos aqueles desobedientes no deserto,
Quanto mais nós, né, gentios, que vacilarmos, né, em desobedecer a Deus, com certeza seremos lançados no fogo. Hebreus capítulo 13. Vamos lá. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer em confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os que não têm valor para aqueles que o comem. Nós temos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelos pecados, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se a autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saudem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Paulo, então, nesse último... Paulo, eu acredito que seja Paulo, porque parece muito, né? O autor aos Hebreus fala nesse último para a gente ser constante no amor fraternal, na hospitalidade, em sermos praticantes do verdadeiro evangelho, gente. O evangelho fala de uma vida de comunidade, o evangelho fala de uma vida de comunhão, o evangelho fala de uma vida de unidade, o evangelho fala de uma vida como um corpo, aonde aquele que está com fome faz parte do corpo, porque eu também sou corpo, aquele que padece necessidade também está fazendo com que eu padeça, porque eu sou parte do corpo. Então, a vida do evangelho é essa vida de estarmos sempre atentos à necessidade uns dos outros, de estarmos sempre atentos àquilo que o meu irmão está precisando, àquilo que o meu irmão está necessitado, se é de uma oração, se é de um conselho, se é de um alimento, se é de uma moradia, não sei, o Senhor vai nos dando então condições de nós nos ajudarmos, né, mutuamente, e assim a gente vai vivendo a vida do evangelho.
eu oro para que a igreja, cada dia mais, irmãos, realmente entenda esse privilégio que é viver em comunidade, né? Que é viver realmente como corpo. Porque se nós juntos caminharmos em unidade para ajudarmos uns aos outros, para caminharmos em exortação, consolação, edificação, nós vamos crescendo juntos, nós vamos sendo exortados juntos, nós vamos sendo fortalecidos juntos. Isso é ser igreja. E o autor de Hebreus está dizendo que Deus jamais vai nos deixar desamparados, porque Ele mesmo prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, ok? Então no finalzinho aqui ele pede oração por ele diz que Timóteo, né, foi posto em liberdade, provavelmente Timóteo estava preso. Então o autor da carta aos Hebreus, ele é incerto porque não se tem certeza, né, da autoria, não há nenhum registro aqui de quem está escrevendo, mas muitos estudiosos acreditam que tenha sido Paulo. Eu também acredito, pela forma de falar, pela forma de escrever, eu acredito realmente que tenha sido Paulo também. Mas é uma carta cheia, né, de muito rema para nós a respeito do que é esse entendimento, né, da velha aliança e da nova aliança, do que Cristo fez por nós e de tal liberdade que nós temos nele, de que tudo é pela fé, né? A fé mostra que os nossos irmãos no passado também viveram debaixo de fé e não debaixo de obras para serem salvos. Então, o livro de Hebreus é um livro assim bem denso, mas ao mesmo tempo muito fácil, né, de se compreender, porque o autor vai escrevendo o que ele está querendo dizer, né? Então, isso é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado aí do livro de Hebreus também, dessa carta. E amanhã, se Deus quiser, a gente começa a segunda epístola de Pedro. Provavelmente a gente vai ler ela inteira, tá, gente? Porque ela é bem pequenininha, são só 3 capítulos, então provavelmente a gente vai ler ela inteira. E eu acho que talvez a gente leia também Judas, tá? Eu vou ver a quantidade de versículos aqui, mas acho que amanhã a gente vai ler a segunda epístola de Pedro e também o livro de Judas, tá bom? A carta de Judas também. Gente, Deus abençoe, ótima noite para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta para continuar a nossa leitura e ir finalizando aí a nossa leitura bíblica, né? Perdão, engasgou aqui. Tá bom? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.